linguagem padrão, gênero e tema, coerência, coesão, proposta interventiva. Esses são os 5 critérios que você precisa dominar para produzir um texto nota 1000 no Enem. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui mais uma vez no nosso bate-papo e na nossa reflexão a respeito da prova do Enem. Eu espero que isso ajude você. Aliás, aproveitando o momento, se isso ajuda você, por favor, curta, compartilha, se inscreva, ative o sininho e vem comigo nessa comunidade de aprendizagem. Bom, na reflexão de hoje, eu quero pensar com você a respeito dos critérios de correção. A gente ouve falar quais são esses critérios e às vezes a gente tem algumas dúvidas. Então, eu vou de alguma maneira simplificar aqui o que você precisa ter em mente na hora de produzir o teu texto em relação ao Enem. Então, vamos lá? Se a gente for olhar a grade de correção do Enem, lá o que vem escrito, nós temos nomes bastante técnicos, expressões como domínio da norma padrão da língua portuguesa, compreender a proposta de redação, blá, blá, blá. E não é nisso que eu quero focar. Eu quero que você foque comigo em 5 expressões, basicamente já mais conhecida do seu universo, que estuda língua portuguesa, que está se preparando, que está estudando redação, ou que está estudando interpretação. Então são expressões que estão muito mais próximos do seu vocabulário, do seu dia a dia. E eu quero que você foque nelas. O primeiro critério de correção do Enem tem a ver com a linguagem. O quanto você domina da língua padrão. Então, vamos relembrar? Nós temos princípios reguladores do nosso código, e esses princípios reguladores do nosso código fazem com que a gente mantenha uma comunicação mais formal. Então aí você precisa saber regras básicas, elementares e fundamentais que compõem o texto escrito em língua portuguesa. Então, nesse sentido, precisa dominar uma certa gramática, uma gramática mais rigorosa, com um conteúdo um pouco mais denso. Precisa saber regras de pontuação, de acentuação, de grafia. Então, determinadas palavras, como é que elas podem, o que elas representam, como é que elas funcionam em certas orações e por aí vai. Então, o primeiro critério tem a ver com a linguagem, com a língua padrão. 2, o segundo critério tem a ver com o domínio do texto dissertativo argumentativo e a compreensão da proposta de redação. Então, você vai ter que aprender o seguinte, tem aquela frase tema lá que o Enem coloca para você, você precisa compreender essa frase tema, entendê-la, descobrir exatamente o que é que o Enem está pedindo de você, que é uma situação-problema. Aliás, se você não compreendeu ainda o que é uma situação-problema, clica aí no cardzinho que está em algum canto da tela, que eu falei já na nossa dica de número 2. Enfim, compreendeu a frase tema, a proposta de redação, você precisa aplicar a estrutura dissertativa argumentativa. A aplicação desse tema, a execução desse tema em um texto dissertativo argumentativo. 3, a gente precisa estar atento à coerência do texto. A maneira como a gente consegue articular as ideias dentro desse texto, levando em consideração o nosso conhecimento, o nosso repertório, o que existe na proposta, o que existe nos textos de apoio, na coletânea de uma maneira geral, como a gente consegue articular essas informações e produzir um sentido no nosso texto. 4, nós estamos falando dos mecanismos coesivos, portanto, a competência de número 4, a gente fala da coesão, que são aqueles elementos que articulam, que conectam informações do seu texto. Dominar os articuladores é fundamental para você escrever, porque corresponde a uma competência. Necessariamente precisam existir mecanismos linguísticos que conectam e que articulam o seu texto. E 5, a tão temida proposta de intervenção. Se você fizer um belíssimo texto que não proponha interventivamente, no sentido de resolver o problema que foi apresentado, então, com toda certeza, você não pode tirar a nota máxima. A competência de número 5 corresponde a propor algo que solucione a questão apresentada. Então, você precisa apresentar uma proposta interventiva. Vamos recapitular? Linguagem padrão, gênero e tema, coerência, coesão,
proposta interventiva. Esses são os 5 critérios que você precisa dominar para produzir um texto nota 1000 no Enem. Portanto, foque em saber quais são os critérios que serão levados em conta na hora de você apresentar o seu texto e detone nessa prova. Eu espero que isso possa ter ajudado você e vou ficar muito feliz se a gente pudesse se conectar cada vez mais para desenvolver e impulsionar o conhecimento, que é a coisa mais importante, o desenvolvimento da nossa educação. Nunca desista. Eduque-se.